Samira, você tá de corte novo? A foto Sim. tá de visual novo? Tô doido pra cortar meu cabelo também. Vai ficar lindo. Nossa, que bagaço. Juro. Vamos lá. Gabriela, sessão da acusação? Isso. Quem são os personagens que vão participar da acusação? O Bentinho, Ai, peraí, deixa eu olhar aqui. José Dias. Quem que vai ser o Bentinho? Só pra eu ter uma... Ah, não conta não, gente. Deixa ela Eu quero curiosa. saber, uai. Uai, não acho precisa que é o saber Luiz. com quem que você vai brigar, não. Não. Fica de boa aí, Preciso. sabe? Bentinho vai ser o Luiz. Não, fica de boa. Obrigada. Quem quer? Oxe, como assim, velho? Vai ser eu não. Não comprei nada, não. Você vai brigar, Ô, brigar Luiz, com a os gente lugares. arrumou lá no Meu grupo, grupo todo que é da mundo acusação. deu seu Não, nome. O Luiz, é único que é o personagem que sobrou foi Bentinho, você. Você quem não falou? manifesta, fazer o quê, né? Eu tô falando. Fala aí, gente, pra mim. Tem não, velho. Vai, Luiz. Tem que ser você, meu filho. A gente tá apostando em você. Tem que ser eu, sabe? Tem que ser eu, não. Tem que ser você, sim. Né, Conta aí. Felipe? É, Felipe. A Dona Glória, o Que eu, Justinho, que? Ô, Felipe é advogado. Eu sou advogado. Vinícius aí, ó. Maria. Tem a Vinícius tem Dona personagem já Glória, também. Justinho. Quem que é o outro? Tô sem Deixa meu eu livro. te mandar aqui. A Justina. Que você A copia. prima Justina. Isso. E o Tem o Cosme. Cosme também. A tio Cosme. Posso mandar aqui no chat? Pode. Pronto. Foi só o sim. Ai, meu Deus. Quem vai ser da defesa? Capitu. Na defesa não tem muita coisa. Capitur, Maria Capitolina, viu? Tá, você Sancha. pode dar umas ideias Sancha. do que a gente pode pôr? Ô, Mariluz, essa defesa é mais difícil, porque você tem que ver lá na hora, né? Porque você sabe o que os Bem caras vão mais falar. difícil. As equipes que eu já assisti, que a defesa ganhou, a defesa tem que ser sensacional. Ô, gente, vocês estão A defesa prestando é bem atenção, mais né? difícil. É bem mais difícil a Me defesa. Os defende, advogados da pelo amor defesa de tem que ser Deus. os Ô, mais Natália, top da emociona balada. não, velho. Emociona não. Esse clima não tá agradando pra você emocionar e gritar. Me Tá com defende, calma. pelo amor de Deus, galera. Ah, tá. Ô, Chavana. Quem vai ser o Bentinho? Tem nome ainda não? Nem José Dias? Não se Da defesa não é manifestaram só a ainda. Capitu e a Sancha, não, gente. Pode botar a mãe da Capitu e o pai dela, não? Eles Uai, não... deve. A gente não pode contar, senão eles vão ficar sabendo quem que a gente vai usar como testemunha. Não, ok. Ai, Eu quero você só falou. personagens do livro. Ah, não. A Então... mãe e o pai dela, então. Põe aí. Qual que é o nome da mãe dela? Esqueci. Não, mas ela não chama mãe da Capitu. Não tem jeito do juiz falar, entra a mãe da Capitu. Os personagens, não? Hã? Não era pra mandar Que no chegou, chat os personagens, não? Foi mal, gente. Não, poderia mandar sim. Por quê? O grupo achou ruim? A Natália. Não, mas a Natália nem é dessa equipe, ó. Então tá bom. O que tem eu? Gente, tem mais personagens da defesa? Peraí, Maria Luz. Não é só a Capitu e a Sancha, não. Tô sem meu livro. Deixa eu ver se tá ali. Deixa eu ver se eu acho a mãe da... Ninguém tem uma luz aí, E a não? minha internet tinha caído. É Dona Fortunata. Ah! A data aqui no negócio 20/10. Se não perco. Deixa eu ver do pai. Vocês não organizaram ainda quem que vocês vão usar, não? Senhor Pádua. Senhor Pádua.
Não, mas além da Sancho, do pai e da mãe, não tem mais ninguém para ser? Maria Lúcia, eu vou ter que ir agora, é a Sara, por causa que a energia acabou, do nada voltou. Tá. Então, gente, então vocês organizem a vida. Ô, Maria Não, Lúcia, que dia Lúcia, que é esse uai, trem mesmo? fala aí quem tem que estar na defesa, uai. Eu tenho que pegar um livro ali para lembrar dos nomes. Que dia que é esse trem, Maria Lúcia? 5. Comecinho de novembro. Deixa eu pegar minha agenda aqui que eu te falo agora. É no dia 5 de novembro. 5 de novembro, então. Beleza, valeu. Essa semana tem livros. 3 de novembro, gente. Ah, é 3, não é 5, não? 3. Aí eu notei 3, ó. 3 de novembro. Mesma coisa. Na terça, eu tenho o terceiro horário. Na quinta, quem que vocês têm no primeiro horário? Kátia. Kátia. Eu acho que um horário não vai dar, só se eu trocar com a Kátia e a gente passar pro dia 5. Que aí eu fico o primeiro e o segundo horário. Acho bom. Também acho. Até porque na quarta a gente vai ter prova. Então, terça é antecedente de prova. Não. A prova 4 de novembro tem prova? Sim, porque a gente mudou para aquela prova que a gente não teve de geografia e sociologia, mudou para quarta-feira, dia 4. Mudou mesmo. Então a gente pode fazer dia 5, que aí eu peço a Kátia o horário. Que aí eu fico o Maria, primeiro e o segundo. tem a Capitolina também, né? Capitolina é Capitu, né? Ué, a capítulo. A gente Ah, coloca. não, é porque eu não vi o nome dela lá. Eu tô assim, ué, gente, cadê a Natália? É, tá aí. Então a gente passa pro dia 5, então eu vou cancelar aqui dia 3. Estava marcado pro dia 3 na minha agenda. Ficou combinado? Então vamos encerrar o livro 3 hoje. Agir com a vida nossa. Olha só. Nós vamos falar hoje sobre o julgamento, estamos combinados. Eu vou ver. Bom dia, Camila. Eu vou ver a questão do juiz. Eu pensei na Clarice para ser o juiz, vou ver com ela se ela pode nos auxiliar nessa. Bom dia, Iago. Se ela pode nos auxiliar, tá? Nessa jogatina aqui, porque ela entende um pouco mais de lei, que nós vamos pegar as leis. Só um lembrete. Adultério naquela época era crime, tá? Então, vocês vão basear naquela época, não na época atual, porque atualmente adultério não dá nada, né? Mas naquela época é crime, então tem que lembrar desse pontinho importante aqui, por isso que estamos julgando a Capitu, certinho? Só vou fazer chamada, vocês vão fazer a gentileza de pegar o caderno, por favor, nós vamos fazer algumas anotações sobre os principais autores do modernismo da primeira geração, porque aí eu encerro o livro, se tudo... Ai, quinta é prova. Semana que vem eu começo o livro novo. Outra coisa, esse quarto livro é o livro mais importante que vocês têm, tá? Porque atualmente está caindo muita questão de modernismo. Modernismo segunda geração, terceira geração, contemporaneidade. E aí tudo veio, então, nesse quarto livro. Ele é bem importante nas questões literárias, porque ele vai tratar muito dessa modernidade, desses textos híbridos. Nós vamos fazer essa mistura bastante aí, acho que vai ser legal. Vocês vão ver que ele é bem fácil. Ele é um conteúdo bem mais tranquilo, né? Já que é uma época também bem mais atualizada. Que dia que é hoje? 20. Amanda? Ana Clara? Oi, Amanda, não tá aí? Presente. Oi, minha internet caiu, cheguei. Ah, tudo bem. Bárbara? Presente. Bianca? Camila tá aí, Presente. Carol tá aí, Daniel? Daniel está, né? Ok. Débora está, Gabriel? Gabriela? Ok, Presente. Giovana, Graziela? Não? Iago José? Ah, o Gabriel está. Ok, Gabriel. Iago?
Iago Matheus. Oi, Isabela. Matheus tá aqui. Laura. Tô aqui. Isabela não tá, não? Ô, Luiz Maria Lúcia, ela Fernando. tinha entrado, mas caiu aí. Eu mandei mensagem pra ela. Tá. Marcelo. Matheus. Natália. Pedro. Matheus tá, Maria Lúcia. Ok, Eu também Pedro, tô aqui, ok. Maria Lúcia. Felipe. Quem? Presente. Quem que falou? Eu também tô aqui. A Natália falou que tá presente. Ah, tá. Felipe, Samira, Sara e Filho Sara. presente. Vinícius Presente. Cacheta falou que estava com problema. Vinícius Coelho, está? Presente. Presente. Vitória. Nicole? Eu tô presente, Maria Lúcia. Ok, Vitória. O Nicole tá no chat. Nicole, ok, certinho. Vamos lá. Alguém ganhou falta? Não, tem alguns que não me responderam. A Graziela, Isabela. Você colocou presença pra mim? Coloquei. Alguns que não me responderam ainda. Está em aberto aqui. Primeira fase modernista, autores, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho dos autores que eu quero trabalhar as obras, gente. Por quê? Nós vamos ter aqui, eu tenho até um breve documentáriozinho, assim, acho que são 8, 9 minutos para a gente assistir, que é muito interessante em relação a essa primeira fase modernista. Nós temos uma obra central, que a gente vai falar do autor dela, que é o Mário de Andrade, que é chamado Macunaíma. Alguém já ouviu esse nome? Já ouviram Macunaíma? Não. Macunaíma é uma obra, eu vou tirar assim meia aula só para falar de Macunaíma, que é uma obra extremamente diferente de tudo que já se viu no Brasil. Quando a gente fala pós-Semana de Arte Moderna, que é a primeira geração, primeira fase modernista, nós estamos falando de uma palavra de ordem. Essa palavra eu vou falar 100 vezes na cabeça de vocês, que é a ruptura. Ruptura, romper com o quê? Romper com todos os padrões estéticos, literários, sintáticos, já estudados anteriormente. Tudo que vem agora, nós não temos nada parecido com o que já estudamos. Quando a gente fala em períodos literários, por exemplo, o arcadismo vai falar da natureza, que o romantismo dá continuidade, o barroco é contrário ao arcadismo, o realismo fala da sociedade, que se parece com o naturalismo, e agora nós vamos ver tudo completamente diferente. Essa primeira fase modernista, ela é uma fase que nós temos a poesia e nós temos a prosa, tá? O que mais vai se destacar, todo mundo lembra a diferença da poesia e da prosa, né? Alguma dúvida? Quer que eu repita? Sempre agora eu vou falar em poesia e prosa, então se você tiver dúvida pode me perguntar que eu volto lá. Então, essa primeira fase, nós vamos ter a poesia e vamos ter a prosa. No entanto, a poesia, ela vai sobressair. A prosa, nós vamos encontrar Macunaíma, Cobra Norato, de um autor chamado Raul Bopp, nós temos uma obra de Oswald de Andrade, mas o que vai sobressair mesmo aqui são os poemas. O poema, ele vai carregar essa palavra de ordem, que são as rupturas. Mas quando a gente fala, o poema vai carregar essa palavra de ordem, vai romper com o quê? Lembra lá na Semana de Arte Moderna, que a crítica caiu matando em cima do parnasianismo? Parnasianismo aguado, sapo, chamaram os parnasianos de sapo tanoeiro, que fica repetindo, foi, não foi, foi, não foi. Então agora a crítica vai toda em cima, a fim de destruir com os padrões estéticos parnasianistas e simbolistas, porque eram as últimas estéticas que estavam vigentes na época.
Então, nada de soneto, nada de ritmo, nada de musicalidade, nada de rima, nada de frases metricamente, nada de um poema estrutural visual, que era o que pregava o parnasianismo, bonito. Então, essa ruptura ela vem muito forte. Os modernistas têm a impressão de que, se não for para causar, eu não vou. Se não for para desabafar, eu nem apareço. A intenção é essa mesmo, é causar. Isso que eles pregavam na Semana de Arte Moderna, e foi isso que eles vão continuar pregando nessa primeira fase. Eu vou abrir um parêntese aqui, para a gente entender algo bem nítido aqui. Até então, quando eu trabalhei com vocês período literário, eu fiz aquela linha literária para a gente ver as épocas, ia por volta de um século, por volta de quase um século, e agora nós vamos ter bem nítido, 1922 a 1930 apenas que durou a primeira fase. É muito curto. É muito rápido, porque depois da segunda fase, nós vamos trabalhar, que é a segunda fase modernista, que já vem com uma nova estética, novos padrões, tenta como se fosse camuflar essa primeira fase. Então, essa fase de ruptura aqui, ela é uma fase, de certa forma, rápida, uma fase curta, mas uma fase extremamente importante para nós brasileiros. Porque foi ela que trouxe essa mudança radical na literatura e na arte no geral, tá? Então, quando agora nós não vamos falar em séculos mais, como a gente fala, o realismo, naturalismo, século XIX, pré-modernismo, século XX. Agora nós não vamos falar em século, a gente vai enxugar esse tempo. Por que que isso acontece? Porque agora a tecnologia, a mudança, a evolução, ela é muito mais rápida. Então, como o mundo evolui mais rápido, a literatura procura acompanhar tamanha mudança. E com essa mudança, as formas de se produzir são mais rápidas. Vamos citar um exemplo aqui rápido. Nós não estamos a um século dessa data, né? Se a gente for considerar daqui 2 anos, a gente deve comemorar o centenário da Semana de Arte Moderna. Então, nós não estamos a um século ainda. De quando vocês nasceram para cá, de 10, 15 anos para cá, quanta coisa já mudou no mundo? Quanta coisa na forma de produção já é mais rápida, já é mais ágil? Quantos gêneros textuais já surgiram? Quando vocês nasceram, não existiam os podcasts, por exemplo. Tá vendo que a evolução é mais rápida? Então, a partir desse momento aqui, já tem uma agilidade mais rápida na mudança. Daqui a pouco nós vamos entrar na Primeira Guerra Mundial. Então, já vai mudar muita coisa, tá? Só para a gente entender esse ponto aqui, que essa mudança, essa fase aqui, ela é mais rápida, ela é mais curta. Nós vamos ter, então, os autores que participaram da Semana de Arte Moderna. Oswald de Andrade, por exemplo, é um dos precursores da Maria, semana. você manda esse PDF hoje, por favor, para poder copiar? Mando. Ai, prometo não esquecer, Gabriel, mando. Então, nós temos Oswald de Andrade, é um dos precursores da Semana de Arte Moderna, um dos idealizadores, um daqueles que deram continuidade aos manifestos, às revistas pós-Semana de Arte Moderna. E ele vem com essas características bem simples. Memórias Sentimentais de João Miramar, quando eu coloco obras, são em prosa, tá? Os Condenados, que é um romance, e Memórias Sentimentais de João Miramar, também, que é romance. Além de vários poemas. Oswald de Andrade traz algo novo. Vocês vão ver que a gente vai encontrar muita coisa nova, muita nomenclatura nova aqui. Por quê? Porque eles querem romper, não querem ruptura, não querem causar. Então, nós vamos encontrar muita coisa nova. Poemas pílulas. O que seria uma pílula? Algo curto, breve. Poemas curtos. As frases curtas. Muitas vezes, os versos são formados por uma única palavra. Não tem isso de um verso mais ou menos do mesmo tamanho que o outro. Não, agora os versos vão ser variados. Não tem a métrica mais.
tá? O que vai ter aqui? Um verso mais extenso, um verso mais curto? Poemas curtos, aqueles que você lê, um segundinho e acaba. Linguagem muito simples. Só que Oswald de Andrade é de certa forma, irreverente, de certa forma irônico, assim. Ele procura cutucar mesmo, ele procura atingir quem ele quer, seja o parnasianista, seja o simbolista, ou seja algo do dia a dia. Os temas aqui também vão se tornar muito mais simples, os temas são muito mais banais. Nada de amor, nada de sentimentalismo, nada de sofrência muito intensa, como no romantismo. Os temas aqui agora são mais breves, são mais sucintos, nada de muita grandeza. Tudo muito básico, tudo muito simples. E Oswald de Andrade é um deles. Outra coisa que vai aparecer muito presente em todos eles é a linguagem cotidiana, tá? A questão do cotidiano, a questão do dia a dia, a linguagem muito simples. Ele vai criticar a questão de nós brasileiros falarmos de uma forma e escrevermos de outra forma. A nossa linguagem culta não é a nossa linguagem cotidiana. E aí ele vai também tratar sobre esse assunto, tá? Um assunto. Olha só o poema. Para começar, parece uma história, nem parece um poema. Brasil com letra minúscula de propósito. Vamos lá, quem que vai ler esse poema para mim? Alguém pode fazer a gentileza? Eu leio. Então vai. O Zé Pereira chegou de caravela e perguntou para o Guarani da Mata Virgem: Sois cristão? Não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. Tererê. Não, teterê, tetê, quis aquecer. Lá longe a onça resmungava, o negro zonzo saído da fornalha, tomou a palavra e respondeu: Sim, pela graça de Deus. Canhembabá, cum, cum. E fizeram um carnaval. Olha a irreverência. Para começar, observem a crítica. Começa com o índio, fizeram um carnaval que é a bagunça, que é a música. Então, aqui o tema central vai ser o nacionalismo. Se nós estamos falando em nacionalismo, nós vamos voltar no índio. O índio vai aparecer em Oswald de Andrade, o índio vai aparecer em Macunaíma, é só índio, é uma obra indígena. Então, o índio vai aparecer. Só que a gente precisa depois diferenciar, eu vou voltar nesse assunto também. O índio lá do romantismo, o índio idealizado, o índio romantizado, o índio herói, guerreiro, forte, do índio do modernismo, tá? São índios, de certa forma, diferentes. Aqui ele tem Brasil escrito com letra minúscula, a pontuação inadequada, né? Ele não tem 2 pontos, não solta o parágrafo, então ele não segue a gramática normativa, ou seja, ele quer colocar o coloquialismo nos seus textos. Ele faz uma irreverência, uma crítica, uma ironia, como se criou o carnaval. O Zé Pereira chegou de caravela. O Zé Pereira, lá de Portugal, chegou de caravela. E perguntou para o Guarani, lembra de quando nós falamos? Aliás, nós não falamos, que foi o ano passado. Eu falei, foi como o primeiro ano. Vocês devem ter estudado a Carta de Achamento do Brasil. A Carta de Pero Vaz de Caminha, de achamento que ele achou, chegou, e a visão que ele teve do índio. Qual que era a intenção do português ao adentrar no Brasil? Além de colonizar, de buscar as riquezas aqui, qual que era a intenção? Catequizar os índios. E foi isso que eles fizeram. Os jesuítas não vieram catequizar os índios. Nós não somos considerados um país laico, mas tecnicamente católico, porque a catequese foi inserida aqui. E aí ele faz uma crítica. Sois cristão? Você tem religião? E aí ele fala, não, sou bravo, sou forte, sou filho da morte. E aí ele começa a musiquinha, que é o que vai gerar o carnaval. Teterê, teterê, tetê, quiçá, quecê. E aí ele diz o quê? Com a bagunça do índio, com a conversa com o português, formou-se o carnaval. Tá? Observem a ironia em relação a isso.
Esse exemplo aqui, acredito que vocês já leram esse poema algumas vezes, principalmente em se tratando de colocação pronominal, né? É um poema que aparece muito em livros didáticos para trabalhar esse assunto. Pronominais, alguém pode ler, por favor? Vamos? Deixa eu ler. Pode. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Oswald de Andrade. Olha só. Alguém chega em algum lugar e fala, dê-me um cigarro? Então, dê-me um cigarro diz só a gramática do professor e do aluno. Né? Então, dê-me um cigarro. Quem fala dê-me um cigarro é a gramática do professor, do aluno e do mulato sabido. Só que o bom negro e o bom branco da nação brasileira, o povo mesmo, o povão, diz, me dá um cigarro. Tá vendo o uso coloquial, o estilo de linguagem? Um poema extremamente simples de interpretação e de leitura que a gente bem pode comparar em relação ao parnasianismo, né? Então, eles querem provar o quê? Outra coisa, tamanho dos versos. Cada verso de um tamanho, não tem preocupação, uma única estrofe, não tem divisão de estrofes, não segue a gramática normativa, porque quando fala me dá um cigarro, está fugindo dessas normas gramaticais. Então, o Oswald de Andrade procura isso. Procura mostrar que nós somos um e a nossa gramática é outra, procura mostrar o índio e procura fazer uma certa irreverência, uma certa ironia. Olha o tanto que ele ironiza aqui a questão da nossa gramática, a questão do nosso uso do dia a dia, né? Me dá um cigarro. Ninguém fala, dê-me um cigarro. Vamos ver se vai tocar. Não. Isso aqui é um pouquinho da vida. Agora, o que influiu muito nesse nosso convívio, que não foi bem sucedido, devido ao estado de saúde dele, intervenções, o que interferiu muito foi problemas sentimentais dele. Naquela época tinha saído O Homem Sem Profissão, não é isso? Lembra que O Homem Sem Profissão saiu naquela época. E lá ele conta algumas coisas da vida dele. Conta, inclusive, um caso com uma moça chamada Daisy Miss Ciclory, né? Esse foi o caso, acho que mais abalou os últimos dias, ou as últimas semanas, ou os últimos meses. Ele me colocava numa posição que eu ficava muito constrangido, porque sabe que ela morreu, sabe que circunstâncias, né?
tal, que ele duvidou que ela tivesse tido um caso extra, tal, e ele não quis assumir o filho dela, fez um aborto e morreu. Essa é a história, não é isso? Contra os mortos. Ele conta isso. Mas isso, ele não exorcizou isso. Então ele começou a vir com muita frequência. Ele fala, toda vez ele perguntava isso: e você, o que faria no meu lugar? Você acha que eu agi errado? Você acha que eu fui o culpado da morte dele? Mas aí já nem era mais um escritor, aí era um cara assim que estava quase que diante de Deus, sabe? Eu me assustava muito com essa coisa que se repetia de uma forma persistente. Quase toda reunião ele entrava por aí, sabe? Para perguntar coisas. Eu era, por ser jovem, não sabia me colocar ao lado dele, né? Como eu sempre dizia, não, o senhor não teve culpa nenhuma, tal, tudo bem, tal, acho que eu faria a mesma coisa, né? Porque ele achava, será que eu agi preconceituosamente? Esse era o problema. E, aliás, o preconceito aí acabou sendo um pouco desastroso, né? Digamos assim, né? Um preconceito que acabou custando uma vida, né? Então, ele que combateu a vida toda os preconceitos, acabou sendo vítima dele, como se fosse agente de um preconceito, e de uma forma concreta demais. E ele sentiu isso com uma angústia tão grande, que isso é mais importante que a obra literária dele. Para ele, na verdade, não valia mais nada, ele queria saber se ele tinha culpa ou não. Oswald de Andrade, depois ele se casa com Anita Malfatti, mas também não durou muito tempo, né, o casamento. Não sei se vocês já viram em alguns vídeos que eu já passei mesmo, a questão desses autores terem dinheiro, serem boêmios, gostarem de farra, viverem na abundância, né? Então, a intenção de causar é porque eram jovens, não tem essa perspicácia não tem essa malícia, né, do mundo. Então, eles queriam causar, eles queriam romper, eles queriam mexer com tudo. Mais discreto, o que mais segurava as rédeas de fato era Monteiro Lobato. Mas os demais queriam enfrentar o mundo mesmo, atrás da sua poética, atrás da sua literatura, da sua forma de pensar. Então, vamos lá. Esse aqui é Mário de Andrade. Mário de Andrade também vai falar dessa questão dos poemas curtos, da linguagem coloquial, mas Mário de Andrade vai focar nessa questão aqui. Tem duas obras importantes, né? A questão da cultura brasileira e a questão do nacionalismo, que ele vai tratar isso com o índio. Mário de Andrade que criou uma cunaíma, produziu uma cunaíma, e ele mesmo nomeou essa obra como uma rapsódia. O que é uma rapsódia? Rapsódia é um tipo de texto que ele mesmo, como deu esse nome, como criou esse termo, rapsódia é uma obra que contém traços românticos, não do romantismo, mas por ser um romance, e traços folclóricos. É uma mistura de folclore, de lenda, com enredo. Na verdade, uma cunaíma é uma obra, de certa forma, difícil de leitura, porque ela não segue uma linearidade hora nenhuma. Nem de enredo, nem de personagens, nem de lógica. Na mesma página, os personagens estão em São Paulo e chegam a Buenos Aires e depois voltam para o Amazonas. Então, é uma questão assim, como eu disse a vocês, nós vamos trabalhar um pouquinho de Macunaíma para vocês terem um breve conhecimento sobre isso, sobre ele, mas o Mário de Andrade, ele foca, ela extremamente uma linguagem indígena, muitos termos indígenas, muitos termos científicos e técnicos dessa área, que a gente tem uma certa dificuldade na interpretação mesmo, tá? Mas Macunaíma é uma obra riquíssima em cultura brasileira. Como ele volta nessas questões indígenas, volta na linguagem indígena, é uma obra que se torna muito rica na questão cultural brasileira, principalmente para se comemorar o centenário da independência do Brasil, né? Lembrando que a Semana de Arte Moderna foi um evento para se comemorar esse centenário. E Macunaíma foi incorporado nessa situação porque ele quer focar o índio, mas ele quer focar o índio com a sua tradição.
Não o índio romantizado que era lá no romantismo, mas o índio real. O índio com seus problemas, com as suas graças, com as suas ironias, com a sua linguagem, com seu vocabulário indígena mesmo, com seus traços bem específicos. E tem uma obra que chama Amar, Verbo Intransitivo, que é uma obra que aparentemente ela não causa tanto como propõe Macunaíma. Macunaíma é uma obra que não se parece com nada que vocês já leram, nem com algo que vocês vão ler para aqui para frente em relação à segunda ou terceira geração modernista, tá? E Pauliceia Desvairada é uma coletânea de poemas de Mário de Andrade, os quais foram lidos e foram declamados na Semana de Arte Moderna. Pauliceia Desvairada tem algumas das suas principais obras poéticas, tá? E vamos voltar de novo no coloquialismo. A linguagem dos poemas são extremamente simples agora, né? Eles querem resgatar, se vocês lembrarem que a gente trabalhou na semana, a proposta é resgatar a cultura, ou seja, incorporar a todos, fazer com que a literatura, a arte, não seja específica para um pequeno grupo de pessoas mais, como ela era no parnasianismo. É fazer com que a literatura, a arte, ganhe uma amplitude, para que todos os povos tenham acesso a essa literatura. A literatura, ela fala de todos os povos e ela é para todos os povos, tá? Porque até então, a literatura falava-se da burguesia, lá no realismo, e agora ela fala de todo mundo. Nós vamos falar dos menos favorecidos, do que passa fome, do preconceituoso, da seca, nós vamos falar de todos agora. A literatura vem com esse intuito, a fim de atingir a todo o público. A aula vai cair, gente. Isso aqui é a declamação de um poema, Ode ao Burguês, que pertence a Pauliceia Desvairada, e foi um dos primeiros poemas a serem declamados na semana. Eu vou chamar vocês novamente para a gente ouvir, tá? Só um minutinho, que falta